Excelentíssimo Senhor Dom José Eudes, nosso querido Bispo diocesano, meus caros irmãos padres, meus irmãos, minhas irmãs. A ressurreição de Jesus foi para a Virgem Maria luz e força, antes mesmo que ela acontecesse. Aquela que foi chamada de feliz porque acreditou, creu antes de qualquer outro na vitória divina sobre a morte, sobre toda a morte. Sua fé foi alimentada pela promessa de Cristo, segundo a qual ele ressuscitaria no terceiro dia. Tal promessa, como tudo o que lhe acontecia, foi-lhe recolhida com carinho em sua memória. Isto alimentou-lhe a esperança. Com esta certeza, enfrentou tudo de pé. Em nós, irmãos, a ressurreição não é um advir apenas, mas uma realidade. Não nos disse o Cristo: quem vive e crê em mim, quem vive agora, não morrerá jamais. Unidos a Cristo pelo batismo, somos certos de que Ele caminha conosco e sua vitória já é nossa. Não poderia haver uma manifestação mais eloquente da nossa fé, pelas maravilhas que o Senhor realizou em nós e por nós, em seu estupendo mistério de redenção, com sua morte e ressurreição, que colocando, como fazemos hoje, no encerramento da Semana Santa, no pedestal mais elevado da nossa catedral, a imagem da Virgem Maria, junto à imagem do seu Filho ressuscitado. Ela representa toda a humanidade, que Deus nela regenerou, ao fazer dela a nova Eva, de cujo ventre nasce o Cristo Senhor, e de onde todos nascemos para a vida nova no mesmo Cristo. Ela representa o quanto Deus quis que o Divino Salvador fosse a luz central da história da salvação e que os homens e mulheres fossem os destinatários de tão grande amor. A história da salvação, meus irmãos, é ao mesmo tempo cristocêntrica e antropocêntrica, porque Cristo, para quem tudo foi feito, tudo fez por aqueles que eram seus. Nossos olhos se voltam hoje para aquela serva humilde, porque antes de nós fixarmos nela os nossos olhares, o Senhor a olhou com misericórdia. Quando a Virgem Maria, após receber a visita do anjo, no equinócio da primavera, no dia 25 de março, segundo a antiga tradição, e ficar grávida do Senhor, tomou a estrada rumo às montanhas da Judéia, em direção à casa de Isabel. Sua vida invadida pela graça de Deus, e ali começou uma vida que percorrerá os caminhos que Ele indicar, pois a acolhida do Filho do Altíssimo, que foi gerado no seu ventre, determinará seus dias futuros, e não só, mas a vida da humanidade inteira. Recordando as palavras do anjo durante sua viagem, Nossa Senhora vê brotar no seu coração um misto de expectativas, de alegria, de fé no que viria a acontecer, em meio às incertezas de como a sua vida se faria para que a promessa de Deus pudesse se cumprir. Não importa, Ele reinará e seu reino será grande e eterno, disse o anjo. Esses sentimentos todos desembocaram no grande hino que ele veio fora, ainda nos umbrais da casa da prima idosa. O Magnificat, meus irmãos, é um monumento poético ao amor de Deus que ilumina a vida em todos os seus momentos,
mas que se torna mais luminoso quando irrompe nas nossas sombras e nos dias nublados da nossa existência. No Magnificat, dá-se a manifestação da fé de Maria na obra de Deus. Resgatar-nos para si, permanecer conosco, transformando-nos com a sua graça, fazendo desprender o amor que está enclausurado em nossos corações, para nos levar a estabelecer relações de afeto e compaixão para com os outros nesta vida, encaminhando-nos assim para o céu, onde seremos acolhidos como seus filhos, herdeiros do reino, destinados à luz, à alegria, à paz, para a casa onde nos mergulhamos em Deus, e o amor que nesta vida buscamos viver com tanta fadiga, incendiar-se-á totalmente como lenha na fogueira, de modo a não conseguirmos mais distinguir na brasa toda em chama a lenha do fogo. A primeira expressão com que a Virgem Maria revela a razão do seu exultar no hino do Magnificat nos dá a chave de todo o hino. Diz ela: o Senhor olhou para a humilhação da sua serva. O Senhor a percebeu, mesmo sendo desconhecida. O Senhor a viu, mesmo estando escondida naquele vilarejo tão pequeno e perdido. O Senhor se deu conta dela, mesmo sendo ela desprovida de qualquer glória humana que atraísse a atenção do mundo. Deus olhou para a sua pequenez, voltou sua atenção para a sua insignificância, segundo algumas traduções bíblicas. Olhou para o seu nada. Naquela palavra, Nossa Senhora reconhece a sua pobreza e por isso exalta e glorifica a Deus por ser objeto do seu amor, de sua predileção. Ela, por primeiro, elevou a Deus seu reconhecimento, agradecida por ele agir assim. Seu filho, mais tarde, irá louvar e agradecer ao Pai pelo mesmo motivo, porque ele tem esse modo de agir, porque revela as suas coisas aos pequenos e humildes e as esconde aos grandes e poderosos. Terá Nosso Senhor ouvido pela primeira vez essa prece das bocas da sua mãe, ou pensado nela, a humilde serva, quando a fez por sua vez? O Senhor olhou para a humildade de sua serva. Olhou, disse Nossa Senhora, dizendo no passado, como coisa já realizada, já pronta, já presente. Nossa Senhora o disse sem saber dos fatos que estariam por vir, das provas que lhe seriam exigidas, das dores que sentiria pelo fato de ser a Mãe de Deus, das espadas que lhe seriam fincadas no seu colo santo. Na escola da Virgem, aprendemos também nós a manter a certeza de que Ele nos olhou com misericórdia. Não importa o que a vida nos reserva e as entregas muitas vezes dolorosas que a cada dia nos pedirá. Maria é a mulher de fé. A permanente luz da fé a acompanhou, a iluminou e a sustentou sempre, especialmente nos momentos mais árduos e custosos. Em Nossa Senhora, percebemos a vivência daquilo que diz São Paulo a respeito da presença de Cristo em nós, presença escondida até que se manifeste a sua glória. Diz o apóstolo: se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima, e não as coisas da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Informada interiormente pela luz da fé,
Nossa Senhora sabe que Deus é misericordioso, que Ele cumpre as suas promessas, que Ele é forte e poderoso, que Ele há de elevar os simples, há de saciar os famintos, há de retirar o pobrezinho do monturo, fazendo-o assentar-se com os nobres, ou melhor, eleva o pobrezinho e despede os ricos de mãos vazias. De tudo, meus irmãos, porém, o que a fé lhe informa, podemos dizer que Maria era iluminada, sobretudo, pela fé na ressurreição. Desde aquele dia da concepção do Redentor, aos dias luminosos em que seu Filho fora visto glorioso pelos seus discípulos, e segundo pia tradição por ela mesma, a Santa Maria já possuía as fagulhas da glória. Num coração que não deixava escapar as mais pequenas manifestações das carícias de Deus, trazendo consigo a certeza da vitória que um dia chegaria. Não obstante tudo, ainda que a vida apontasse para o contrário, mesmo que os acontecimentos dissessem outra coisa. A ressurreição deveria acontecer ainda no tempo. E a partir de uma tumba que coroou um caminho que se mostrou sempre mais apertado, encolhido, desde quando Jesus saiu de casa e foi para as margens do Rio Jordão, passou pelo deserto e partiu para as cidades. Seu coração, coração de Maria, que nunca se desgrudou do coração de Jesus, apertava-se na medida em que os tempos corriam. Mas do mesmo modo, irmãos, como Cristo dizia estar determinado a realizar as inspirações do Pai, certo de que esse caminho o levaria à sua glorificação, Maria não esmoreceu jamais. Ela acreditou e por isto era feliz. A fé a levou a esperar sempre, a enfrentar tudo de cabeça erguida, a não se deixar levar pelo que diziam os outros, a confiar em José quando a situação era adversa, a aceitar a pobreza do lugar onde o menino deveria nascer, a tomar serena a estrada para o Egito, fugindo para defender seu divino bebê, a dedicar-se resoluta às atividades domésticas na casa de Nazaré, até ver seu filho realizar sua obra naqueles 3 últimos intensos anos, os que lhe foram mais exigentes, os que mais lhe provaram a fé e os que levaram esta fé ao patamar mais puro. A Virgem Maria carregava, como no baú precioso, a preciosa pérola da fé. Fé no Deus vivo, que finalmente a fará pisar a cabeça da serpente, ou a levar a vencer a fúria do dragão celeste. Irmãos, esta fé de Nossa Senhora era certeza já da vitória. Ele será rei, disse-lhe o anjo. Não sei como poderia ter pensado nossa mãe, mas assim o será, disse-o com certeza. A fé de Maria continha já a esperança da ressurreição, como epílogo maravilhoso de um Deus que quer transfigurar o mundo na sua luz e abrir aos seus filhos as portas da eternidade feliz, mesmo que o projeto de Deus estivesse oculto sob o terreno opaco das vicissitudes humanas, nas quais triunfam os soberbos, os poderosos e os ricos. Certamente, a estimada mãe conheceu as previsões feitas por Jesus a respeito do que lhe viria a acontecer, os chamados anúncios da paixão do Senhor. Foram 3 os anúncios. Os evangelhos nos dizem
que os discípulos tinham dificuldade para entendê-los ou para aceitá-los. Neles, Jesus repetia que ele, o Filho do Homem, deveria morrer e no terceiro dia ressuscitar. Foi somente após a ressurreição que seus discípulos tiveram a luz que lhes faltava para compreender aquela profecia dita pela boca de Jesus. Por falta desta luz, eles não só não aceitavam tais anúncios, como no momento em que tais predições se cumpriam, fugiram atemorizados, confusos e tristes. Ora, irmãos, a Escritura diz que a Virgem Maria esteve com seu filho na subida para o Calvário. Estava em pé junto à cruz com a força de um diamante. Acompanhou seu sepultamento chorosa, mas sem desfalecer, e estava como mãe da igreja nascente com os apóstolos no cenáculo. De onde provinha esta força? De onde esta altivez? De onde esta firmeza? Justamente da fé na ressurreição, que lhe dava a certeza da reviravolta da vida, na vida renascida da força do Cristo, que se levanta da morte e faz rolar as pedras do sepulcro. É o quanto nos diz o Papa Bento XVI. Adolorada, mas sólida na fé, a postura de Maria foi sempre relida na sua participação de fé ao drama da morte de Jesus, mas contemporaneamente, tal participação é claramente sustentada da certeza da sua ressurreição. É também o quanto nos diz São João Paulo II. A espera vivida no Sábado Santo constitui um dos momentos mais altos da fé da Mãe de Deus. Na obscuridade que envolve o universo, ela se confia plenamente ao Deus da vida e, voltando-se às palavras do Filho, espera na realização plena das divinas promessas. A Virgem Maria conservava tudo no seu coração, nos diz por 2 vezes o evangelista Lucas. Meditava e trazia para junto do seu coração tudo o que acontecia. Rezava sobre todos os fatos. Trazia-os para junto de Deus suas memórias. E assim como em nós, há memórias que nos fazem bem, há memórias que não. O que de mais importante Maria conservava no seu coração? As palavras do anjo? As palavras de Isabel? Os murmúrios dos seus parentes? Pode ser que sua memória lhe informava de muitos fatos, misteriosos ou não, mas de todas as palavras ouvidas, do anjo Gabriel, dos pastorinhos de Belém, de Simeão no templo, as palavras que mais lhe infundiram força e esperança foram as palavras do próprio Filho, que disse em 3 momentos diferentes: o Cristo morrerá, mas no terceiro dia ressuscitará. Estas palavras clarearam o coração de Maria plenamente, se ainda faltava-lhe alguma luz à sua fé. A sua vitória viria, a vitória de Jesus, viria através da sua paixão, da sua entrega. Davi de Montanha, um frade da ordem dos servitas, dos servos de Maria, ele levanta uma pergunta a respeito de como Maria ficou sabendo da ressurreição de seu filho. E como numa peça teatral, ele olha em torno de si e pergunta primeiro a João, o discípulo amado: foste tu? Ou tu, Maria Madalena? Ou vós, mulheres que sempre seguistes o Mestre? Ou então vós, discípulos de Emaús? Ou tu, Tomé? Ou quem sabe vós, anjos que se colocaram na tumba vazia? A cada pergunta, Maria responde revelando saber de muitos aspectos da ressurreição, mas também dizendo da limitação das respostas de todos
que o viram ressuscitado. Ao fim, a resposta mais verdadeira que Maria pôde dar é aquela que a guiou em toda a sua vida: a escuta e a fidelidade à palavra de Deus. Não de vozes humanas, nem de mensagens de anjos, mas da boca mesma do Senhor Jesus, que disse: no terceiro dia ressuscitarei. Maria levava em sua memória as promessas e predições de seu filho, que tratavam de sua vitória final. E ela as associou a todas as promessas divinas que lhe foram profundamente gravadas, como letras escritas sobre a pedra, recolhendo-as em seu coração e deixando com que se tornassem para ela uma chama de esperança firme que a fazia resistir a tudo nas suas vivências diárias. Ora, irmãos e irmãs, se foi assim para ela, se lhe foi sempre aceso o clarão da vitória de Cristo, antes mesmo que tudo fosse consumado na noite estupenda da ressurreição, quanto mais para nós agora, no tempo do Cristo ressuscitado, vivo na sua igreja, nossa mãe, transbordante de sua presença e graça nos sacramentos, na Eucaristia, não deverá ser para nós todos uma força que nos sustenta em nossos dias de prova, uma luz que se irradia em nossas noites mais escuras, um alento nos sofrimentos que nos assaltam, um alívio nas nossas dores? Esta é a mensagem que quero colher nesta noite e dar a cada um. Não há graça maior para nós que cremos que firmarmos nesta fé. A ressurreição do Senhor nos leva ao triunfo sobre todas as provas. E para cada momento nos faz descobrir sua luz, seja na situação mais inusitada, difícil, absurda, tão absurda como aquele ato insano daquele louco que com uma machadinha assinou aquelas 3 crianças indefesas. Não consigo encontrar outra mensagem mais importante na noite da coroação de Nossa Senhora, ao findar este domingo de Páscoa. A vida é como é, mas Deus está. Sua força se faz sentir, sua glória nos envolve. É na madrugada do sábado que a glória e o triunfo de Deus nesta vida se manifestam. É na madrugada da nossa vida, nas noites da igreja, que a luz de Deus desponta. Das dores de Maria, desponta a alegria que daquelas mesmas dores tomará de modo definitivo o lugar. A glória da Mãe de Jesus, vestida de sol, é o fruto solene da sua fé que a fez crer, mesmo tendo diante de si o silenciar-se violento do seu filho. Como aquela outra mulher, meus irmãos, a mulher, mãe de 7 irmãos, Macabeus, no livro dos Macabeus, de fortaleza admirável, que vendo morrer seus 7 filhos em um só dia, suportava tudo serenamente, sustentada pela esperança colocada no Senhor, ainda tinha forças para exortar cada um deles, dizendo: não sei como vós aparecestes no meu ventre, não fui eu a dar-vos o respiro e a vida, nem fui eu a dar-vos forma a vossos membros. Sem dúvida, o Criador do universo que plasmou-vos a origem e a todos providenciou a geração, pela sua misericórdia vos restituirá o respiro e a vida, justo porque vós agora, por amor às suas leis e mandamentos, não vos preocupastes de vós mesmos. Em Maria sentimos a mesma força daquela mãe e de tantas mães de hoje, diante dos perigos da vida em que seus filhos são jogados. Irmãos e irmãs, a tradição com a qual concluímos a Semana Santa, neste dia luminoso da Páscoa do Senhor, coroando a imagem da Virgem Maria, vendo o Senhor Bispo tirar-lhe do peito as espadas que a vida lhe cravou,
porque suas dores deram lugar à alegria da vida pascal, nos comunica a verdade que estou buscando de comunicar-lhes. Os absurdos da vida não nos deixarão no chão. Como diz o ditado, na vida quem perde o telhado, ganha as estrelas. A esperança em meio às ruínas, a vida sob os escombros. Permitam-me, irmãos, trazer, antes de finalizar, 2 fatos narrados nos Santos Evangelhos, que levam Jesus a dizer 2 frases, que contêm uma mesma mensagem e que corroboram o que eu estou dizendo. Trata-se dos episódios da cura do cego de nascença e da morte de Lázaro, o amigo do Senhor. Em ambos os relatos, o Senhor diz que o que neles aconteceu, vejam que bonito, o que neles aconteceu, aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. De antemão devemos dizer que não se trata de infortúnios provocados pelo próprio Deus para que neles possa mostrar a sua glória. Não é isso. É o contrário. Muitas das coisas que nos acontecem são próprias da vida. Outras coisas são consequências das nossas escolhas. Outras podem acontecer por causa da ganância ou da loucura das pessoas. Mas tudo cai nas mãos de Deus, justo e bom. Vejamos. No episódio da morte de Lázaro, por quem Jesus chorou, houve uma discussão entre os apóstolos se era conveniente ou não ir até Betânia. Havia um risco de prenderem Jesus. Estavam com medo de enfrentar a situação, não queriam encarar a realidade, faltava-lhes a fé. E, no entanto, Jesus dá a palavra da vida. Ele não morreu. O que lhe aconteceu é para que se manifestasse a glória de Deus. Ou seja, na morte de Lázaro, Deus se manifestará na sua luz. É justamente o que acontecerá com Jesus. É preciso que o grão de trigo morra para que volte à vida. No episódio do cego de nascença, os discípulos perguntam a Jesus: quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele lhe tenha merecido um tal castigo? Muitas vezes nós sofremos na vida, não pelos fatos em si, mas pela interpretação que fazemos deles. Quantas vezes lemos a realidade ofuscada pelo diafragma da nossa angústia, levados pelo medo, aninhados nos nossos vitimismos? Quantas tentações sentidas nas ocasiões e quantas ocasiões perdidas pensando que fossem pias ilusões. Jesus é a verdadeira luz do mundo, aquele que nos desperta e nos imerge em Deus, clareando as nossas trevas. Ao fazer aquela pergunta a Jesus, os discípulos partem de um princípio típico do seu tempo. Atrás de um sofrimento estava uma culpa e, portanto, uma punição divina. Não se pode ler assim a realidade, meus irmãos. Ou seja, pensar um Deus como um serial killer, às vezes injusto, porque pune um aqui e deixa outro ali sem punir, reduzindo tudo a um princípio de causa e efeito. O que conta é encontrar um culpado. Se as coisas vão mal, de quem é a culpa? Estou sofrendo, de quem é a culpa? Como se tudo se resolvesse na busca de um culpado. Às vezes, é importante entender a causa dos nossos problemas, sim, mas não se pode reduzir tudo à busca de um culpado, porque às vezes um culpado não há. O que conta para Jesus, mais que buscar um culpado para as nossas mazelas, é saber como poder ajudar quem está sofrendo. Por isso ele diz
que a cegueira daquele homem é para nele se mostrar a obra de Deus. Há uma obra que Deus quer operar no nosso sofrimento, meus irmãos. Há uma obra que Deus quer cumprir na nossa vida e às vezes no breu da nossa vida, na escuridão do nosso existir. Do princípio da causalidade, devemos passar ao princípio da finalidade, ou seja, buscar entender o que podemos aprender, o que me pode servir aquela situação para amar mais e melhor, meus irmãos. Quantas vezes das lágrimas que nos rolaram não nasceram as pérolas mais belas que hoje, graças a Deus, podemos doar aos nossos irmãos? Pois foi isto que aconteceu na madrugada silenciosa de sábado. Maria chorava, as mulheres estavam desconsoladas, os discípulos sentiam dentro de si um vazio que o silêncio alargava, tudo era triste. E, no entanto, em Jesus, a luz vence as trevas daquela noite, e a noite precedeu a luminosa aurora do divino Senhor ressuscitado. Tudo passa, dizia Santa Teresa, só Deus permanece. Apeguemo-nos, portanto, a Ele. Numa de suas audiências públicas, o Papa Francisco disse: às vezes ouvimos as pessoas dizerem, não há mais nada a ser feito, e fecham a porta a toda a esperança. Estes são momentos em que a vida parece um sepulcro fechado, tudo é escuro, ao redor vemos apenas dor e desespero. Em vez disso, Jesus nos diz que isto não é assim. O fim não é este, que nestes momentos não estamos sozinhos, pelo contrário, que precisamente nesses momentos, Ele se aproxima mais do que nunca para restaurar a nossa vida. Eu também ouvi muitas pessoas dizerem que o mundo não tem jeito, que o mal triunfa. Ouvi também mais de uma vez nas confissões nesta Semana Santa que as matanças ocorridas, que a violência existente é falta de Deus, e estão certíssimos. Deixa o Senhor entrar na sua vida, irmão, como Maria o acolheu no seu coração. Maria passou por todas as mais dolorosas vicissitudes, a mentira, o ódio, a inveja. O mal parecia triunfar como parece até hoje. Mas os que experimentam a vida do Cristo, esses verdadeiramente triunfam, porque o triunfo cabe aos bons, aos que abraçam Jesus. A estes, a ressurreição vai minando os ânimos hostis, tal como aconteceu aos apóstolos, na medida dos encontros com Jesus ressuscitado. De tais encontros, eles saíam eufóricos, otimistas, alegres, voltados para o futuro. Imagino a alegria da mãe do Senhor, ao verem seus filhos na fé assim tão transformados e aproximando-se pouco a pouco, à medida da alegria que já, antes de todos, inundou-lhe o coração. Irmãos e irmãs, se a soberba precede a queda, no dizer do livro dos Provérbios, a humilhação precede o triunfo. Nas espadas no seio de Maria estão as nossas dores, e de tais espadas o Senhor, no cadinho da sua estupenda misericórdia, recolhe justo delas o material rico, o tesouro para forjar nossas coroas, que já agora, como esplendor de santidade, Deus quer colocar em nossas frontes. A paciência com que você leva adiante as suas missões mais pesadas, cuidado de um familiar doente, a suportação de seus familiares obstinados nos seus erros, a difícil convivência com os que pensam de modo diferente de você, enfim, todas as agruras da vida que você responde com o bálsamo da caridade, são tesouro, irmãos, com o qual o Senhor constrói e prepara a sua coroa de glória. Nenhum esforço
para amar nesta vida em vão? Nenhum. Maria hoje é a mulher mais bela, vestida de sol, coroada rainha do céu e da terra, porque o Senhor não se deu por satisfeito em apenas olhar para a humildade da sua serva, mas porque ela amou com todas as forças o seu filho amado de Deus, foi redimida e exaltada. Aquela que era bela porque humilde, foi inundada pela glória de seu Filho e estará para sempre esplêndida, fascinante, encantadora e radiante. Todos somos convidados a participar do triunfo da glória do Senhor Jesus em Maria e com Maria. Triunfaremos se formos humildes. Belos seremos se bondosos formos. Ricos se desprendidos. Vivos para sempre se mortos para o pecado. Ó Maria, tota pulcra, toda formosa, que gerastes o Cristo para mim, revesti-me agora das vossas santas virtudes, para que eu seja gerado como vós, no brilho da verdadeira luz, no grêmio da Trindade, onde reina o Senhor em sua encantadora glória. Amém.